A Marvel tá em xeque, hein? A chegada do James Gunn pra arrumar o universo Marvel é um sinal justamente de que eles estão aí em jogo, que não estão pra brincadeira. Mas será que o James Gunn vai dar conta de arrumar a bagunça que ficou o DCU atualmente? Vamos conferir isso agora. Enes Trans, Peter aqui. 2023 tá chegando. E você sabe que é sempre aquela mesma história de sempre, né? Você na virada do ano dizendo, pô, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou arrebentar, esse vai ser meu ano. E o que tem mudado sempre que você faz isso, sempre que você diz isso? Nada. Porque o ano não faz nada por você, mas você sim faz por você. Você quer começar o ano já com dinheiro no bolso? Então você tem que conhecer a Cyberclass e todos os treinamentos que tem lá dentro que vão garantir um certificado para cada um deles. E esses certificados vão fazer o mercado digital te disputar. Não é questão de falta de oportunidade, é só uma questão de você não se preparar para as oportunidades que estão aí. Você pode se formar em tráfego, em copywriting, em SEO, vai aprender a dominar Instagram, YouTube, inclusive eu sou professor de YouTube lá. Você vai aprender inglês, tem muito mais coisa lá dentro, tá? Todos esses treinamentos, tudo por R$29 por mês. É menos de R$1 por dia para você começar com um salário de R$3.000, R$3.500 por mês. Ah, e clica no link da descrição, comentário fixado e aproveita a garantia de 7 dias. Você usa por 7 dias. Se você achar que não funciona para você, que eu duvido muito, a Cyber devolve todo o seu dinheiro na hora. E você ainda pode, nesse tempo, né, conseguir 1 ou 2 certificados. Vai que, né? Não perde essa chance de começar 2023 realmente fazendo algo. Com certeza, galera, a notícia mais feliz do mundo nerd desse ano, acho que foi o James Gunn virar chefão do DCU, né? Pô, um cara nerd, fã de quadrinhos, especialista, inclusive, em transformar até aqueles super-heróis desconhecidos em sucesso. Era tudo que a DC precisava para voltar ao jogo com tudo. Acho que voltar realmente por cima. Quem sabe até superar a Marvel na hora de construir o próprio universo compartilhado. Ter um cara que realmente goste da parada, que é fã, que entende de personagens, porra, chefiando tudo. Nossa, notícia boa pra caramba pros fãs da DC. Agora a gente tem que conversar sobre como que isso pode influenciar na DC. Mas antes, metralha esse like, ok? Vamos lá, galera. O Peter Safran e o James Gunn estão no comando da DC agora. E quando eu falo isso, eu tô me referindo à divisão da DC, já que a Warner finalmente resolveu dar esse espaço pra DC trabalhar de forma independente, né? Do mesmo jeito que a Marvel Studios é independente da Disney, né? Você tem a Disney, mas você tem a Marvel Studios lá trabalhando isoladamente. É uma gerência própria. Claro que os chefões da Warner ainda vão ficar de olho, lógico, o dinheiro é deles, né? Mas quem vai definir o rumo criativo, né, do futuro da DCU é o James Gunn e o Peter Safran. A presença do Peter Safran, a gente sabe que é extremamente importante. Eu já falei até em outro vídeo aqui, esse cara, o Peter Safran, ele foi capaz de transformar a franquia Invocação do Mal numa mina de ouro. Ainda fez um ótimo trabalho como produtor em Aquaman. Esse cara é incrível, galera. Vocês podem não conhecer de nome lá, porque a gente não se liga muito, né, os caras que estão produzindo, mas ele é fera demais. Quanto ao James Gunn, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele já chegou com um tempo determinado. O The Hollywood Reporter ele disse que os dois vão começar a trabalhar agora, dia 1º de novembro, e vão continuar como líderes até 2026. Ou seja, são 4 anos para arrumar a casa. Depois disso, claro, vai depender do sucesso deles, né? É que nem técnico de futebol, se não ficar bem vai ter que ser, vai trocar. E durante esse tempo, o James Gunn vai poder trabalhar para Marvel. Então aproveitem os Guardiões da Galáxia especial de Natal em volume 3, depois desses dois aí ele vai ficar só pra DC. Quanto ao DC, o universo compartilhado da DC, pelo que foi dito, a regra é clara. Eles não estão ali para pagar o que foi feito no DCU até agora. Pelo contrário, a missão do James Gunn é preservar o que já vinha dando certo e expandir o universo. A Warner já deixou claro que quer um universo compartilhado para bater de frente com a Marvel, né? E para isso, logicamente, o James Gunn vai ter que resolver os problemas atuais, os mais recentes, eu quero dizer. O primeiro deles é dar um jeito no filme do Flash. Pô, o filme teve uma produção cheia de problemas por causa do Ezra Miller. Pô, galera, dificilmente a Warner vai querer continuar com o ator. Pode até ser que faça esse filme com o ator, com o Ezra Miller. Pode ser, né? Não tá garantido ainda. Mas dificilmente o Ezra Miller continua. Então, tem muita coisa para arrumar a partir daí. E nesse caso, o James Gunn não pode simplesmente cancelar o filme, mas ele pode dar um rumo novo pro personagem. Quem sabe até trocando o ator numa espécie de reboot. Ele pode fazer isso. Ah, Peter, mas você acabou de dizer que o James Gunn não vai apagar o que foi feito até agora. Exatamente, galera. Só que o James Gunn, ele é especialista em fazer um reboot sem anunciar que é um reboot. Ele faz reboot, mas não diz que é reboot. Você percebe isso? Ele fez Esquadrão Suicida 2 sem apagar o primeiro. Mas ao mesmo tempo ele contou uma nova história com personagens e atores que o público já conhece. O James Gunn entende não só de quadrinhos, mas também do mundo pop em geral. Sabe? Da cultura nerd em geral. Ele sabe como falar com o público, sabe? E por isso uma mudança de ator, tipo, é o de menos pra ele. Acho que ele faz assim, GG, a mudança de ator. Outro ponto importante é que ele vai ter que ligar o futuro do DCU com esses filmes que já estão prontos. Como é o caso do Adão Negro, né? Shazam 2,
E o filme do Flash também, nesses três. Eu diria até que as refilmagens do Flash, o Bruce Wayne em Aquaman 2 e a presença do Superman Adão Negro pode talvez ter também influência do James Gunn. Eu sei que no caso do Adão Negro foi praticamente o The Rock, né? Praticamente, a gente sabe que foi praticamente ele totalmente, né? Mas eu não duvido que tenha o James Gunn ali por trás também. E por falar em Superman, com o anúncio do Henry Cavill recentemente, ainda agradecendo os fãs, prometendo que eles não vão se arrepender do que vem por aí, eu tenho certeza que o Superman do Henry Cavill é um dos maiores alvos do James Gunn para essa nova era da DC. Galera, parece que o anúncio veio pro público agora, mas geral lá dentro, porra, tava ciente já que as coisas vão mudar. O próprio The Rock disse que as coisas vão caminhar no tempo certo a partir de agora. É uma mudança significativa, o Henry Cavill voltando. Claro, né? Antes, os executivos da DC, pô, tinha uma pressa absurda pra alcançar a Marvel. A Marvel tava lá na frente, pô, os caras lá atrás, os executivos, os que botam dinheiro, caramba, é meu dinheiro, a Marvel tá ficando muito melhor. Né? Justamente por isso, entregaram aquela Liga da Justiça que não tinha nenhuma liga entre os personagens, tipo Liga da Justiça sem liga. Então, justamente por essa pressa, faziam coisas ruins. Esse é outro problema grave da DC. A Liga da Justiça nunca convenceu como equipe. Os personagens, os atores, tudo muito bom, né? O elenco muito bom. Mas como equipe, tudo aconteceu muito rápido. E pra ser sincero, a Sociedade da Justiça também ficou devendo nesse quesito. Eu gostei demais da Sociedade da Justiça. Foi tipo um baita do aperitivo. Mas a gente não queria ver mais a Sociedade da Justiça. Foi bom demais, né? Mas a boa notícia é que o James Gunn é mestre em trabalhar com equipes. Ele foi capaz de fazer a gente gostar de Guardiões da Galáxia e Esquadrão Suicida, que o público em geral não fazia ideia de quem eram. E no caso de Esquadrão Suicida ainda é pior, porque o público já tinha odiado. Se com esses personagens o James Gunn fez sucesso, imagina a Liga da Justiça. Se ele consegue fazer com que personagens que não são conhecidos ou que não são nem adorados pelo público em geral, o James Gunn conseguiu ter resultado, imagina com personagens tipo Sociedade da Justiça, Liga da Justiça, personagens conhecidos, sei lá, Flash, Batman. É de pirar, né? Outro ponto importante que com certeza o James Gunn vai revolucionar é a construção do universo em volta desses personagens. Tudo vai ser escolhido a dedo, não só os personagens, mas cada núcleo dentro do DCU para criar um universo que seja capaz aí de ficar forte no cinema por décadas. Essa preocupação, né, com o DCU como um todo, o James Gunn e o Peter Safran deixaram claro. Abre aspas. Estamos ansiosos para colaborar com os escritores, diretores e atores mais talentosos do mundo para criar um universo integrado e multicamadas que ainda permita a expressão individual dos artistas envolvidos. Fecha aspas. Ou seja, se você tá com medo de que todos os filmes tenham a cara do James Gunn, fica tranquilo. O trabalho dele aqui é integrar os filmes e os universos. Fazer com que o DCU seja tão importante quanto os personagens que vivem nele. Não é aquela coisa de todos os filmes vão ser galhofa, que nem aquela coisa que ele gosta de fazer, né? o James Gunn. Não, não vai ser isso. Ele fez isso muito bem em Guardiões da Galáxia, no primeiro. Depois eu achei até que ele foi exagerando um pouquinho. Esquadrão Suicida 2 que eu gostei. Eu acho que teve muito mais do que precisava ter, não precisava ter tanto. Mas eu acho que não é isso, ele não vai seguir isso. Ele vai gerenciar e vai deixar que cada um tenha a sua própria liberdade de criação, lógico. E essa é uma das notícias que mais me anima, porque se a gente for parar pra pensar, a DC não teve tempo de aprofundar nenhum núcleo dentro do DCU. O James Gunn vai gerenciar esses núcleos, sabe? E tudo isso vai ser feito dando liberdade pros diretores e pros artistas envolvidos no processo. E eu tô falando mais dos filmes, mas galera, as animações e as séries com certeza vão ganhar uma atenção maior. E a DC já é fera em animação e séries. Eu aposto que o James Gunn vai influenciar o Warner a fazer mais séries pro HBO Max e aproveitar mais personagens desconhecidos, ou até que usem menos CGI do que Flash ou Superman, por exemplo. Eu acho que a gente tá presenciando uma mudança muito grande do que tá vindo pra gente de conteúdo. Na verdade, seria até interessante eles deixarem os personagens classe A da editora nos cinemas e evitar ter várias versões espalhadas em séries por aí. Eu acho que isso vai acontecer. Por quê? Porque isso abre portas para DC trabalhar com personagens novos nas séries e depois levar eles para crossovers no cinema sem precisar de filmes de origem. Entende? A real, galera, que o James Gunn não deve estar nem dormindo, né? O cara deve estar indo pra lá e pra cá, pensando nas possibilidades agora que ele tem o universo inteiro de Super-Herói nas mãos. Imagina o cara pensando. Ele deve estar pra lá, pra cá, só pensando nisso. E hoje eu vou profetizar aqui, galera. Com certeza o Dave Bautista vai ser chamado no futuro para viver algum personagem da DC. Anota isso. O cara quase foi parar no Esquadrão Suicida e já deixou claro que quer fazer o Bane no DCU, o vilão do Batman. O Dave Bautista quer ser o Bane no DCU. Pro James Gunn aprovar um filme do Sindicato do Crime e trazer o Dave Bautista como Bane, é um telefonema, basta isso. O Dave Bautista não tem mais nenhum vínculo com a Marvel, né? Depois desse filme do Guardiões, acabou. Não esquece, galera, deixei o link da Cyber aqui embaixo, clicar aí de graça. Clica, conhece o que tem lá dentro. É o seu preparo para 2023, tem que começar agora. Aí sim, 2023 vai começar
você com o dinheiro no bolso, você percebendo que tá dando resultado. Mas aí, vocês acham que 4 anos é tempo suficiente pro James Gunn botar ordem na casa? Eu não quero cantar vitória antes da hora, mas se eu fosse a Marvel, na boa, eu ficava esperto pra não perder esse posto aí. Comenta aqui o que vocês acham, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque vamos continuar cobrindo. James Gunn vai trazer mais notícias em breve. DC vai ter mais notícias em breve. E eu vou trazer pra vocês. Vocês só vão ter saber dessas notícias se estiverem com o sininho ativado. Tamo junto pra caramba, galera. Obrigado de coração. Bom demais. Até a próxima. Fui!